Estamos de volta e tem notícia diretamente do Parque Leopoldina. Ainda sem saber quando poderá iniciar a disputa do triangular final da Série B desse Carioca, que ainda não teve início por conta dessa bagunça de julgamento que está acontecendo aí no caso do Americano, né, por causa de manipulação de resultado, enfim. O Roxinho anunciou a dispensa de duas peças do elenco, o volante Júnior Pagode e o goleiro Pio. Eles tiveram seus contratos rescindidos devido a problemas internos, conforme revelou o treinador da equipe, Rafael Soriano, em uma entrevista a um portal de notícias. Da dupla, apenas Júnior Pagode era titular do campus nessa Série B do Carioca. Ele atuou em 14 partidas, marcou 2 gols e teve um papel muito importante na conquista da Taça Corcovado. Ele, inclusive, deve ser substituído por Jonathan. O goleiro Pio, por sua vez, não entrou em campo na competição. A gente sabia que esse tipo de problema ia acontecer, a gente sabia que as rescisões começariam a acontecer, afinal de contas os jogadores não estão entrando em campo, a gente sabe também que alguns jogadores estão com o contrato vencendo, alguns já vencidos, afinal de contas o clube ele se programa para um campeonato. Muitos contratos com os jogadores são feitos até o final desse campeonato, que aliás já deveria ter acabado. Como isso está sendo postergado, está sendo adiado, a coisa está só seguindo, os contratos já venceram, os clubes estão tendo que tirar dinheiro não sei da onde para continuar segurando e pagando certos atletas, mesmo que eles não estejam entrando em campo. Então, gente, um adiamento de decisão, um adiamento de um triangular, não é ruim só para a torcida que fica, né, naquela expectativa, é muito ruim para os clubes, porque existe um orçamento planejado desde o início do ano, existe uma rotina planejada desde o início do ano, existem contratos assinados desde o início do ano. Com esse adiamento, tudo isso, meu amigo, vira uma bagunça, né, Milonga? E lamentável o que aconteceu lá no Roxinho, por exemplo, porque o Júnior Pagode é um baita jogador. Ele disputou toda a Série C como titular do campus, fez gols nesse campeonato da Série B, né? É um belo jogador e problemas internos. A gente não procura saber o que aconteceu, se foi por ordem disciplinar ou alguma outra coisa, mas o contrato realmente vencido, às vezes teve um convite de outro clube, é como você disse aí. Que está ativo, né? Está ativo, pois é. Então, evidentemente, mas eu lamento profundamente que tenha acontecido. O goleiro Pio, como você lembra disso aí, ele não tem, assim, teve oportunidade de disputar, já que o Bambu está atravessando uma fase espetacular. Verdade, durante todo. Foi o melhor goleiro do campeonato, está acompanhando, e fez grandes partidas, garantiu grandes resultados para o Roxinho. E assim sendo, né, talvez não faça assim tanta falta, que há mais goleiros, inclusive lá no Roxinho. Mas o Júnior Pagode eu lamento. Com certeza, todos lamentamos. E olha, tem Roberta Barcelos participando agora aqui do Esporte Total. Parece que já tem atleta expulso por doping antes mesmo da disputa olímpica começar. É isso mesmo, Roberta? Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, faltando um pouco mais de uma semana para o início dos Jogos Olímpicos, já tem atleta virando notícia e ganhando destaque na imprensa. Os remadores russos Ivan Balandin, Anastácia e Ivan foram excluídos na noite de ontem na Olimpíada do Rio pela Federação Internacional de Remo, a FISA, após reunião do Comitê Executivo da entidade. Balandin foi declarado inelegível por ter o seu nome incluso no McLaren, relatório que denunciou o esquema de doping russo. Os outros dois perderam suas vagas no Rio 2016, pois já foram punidos por doping no passado. Ontem, a Rússia já havia recebido a má notícia de que a Federação Internacional de Natação, a FINA, havia excluído 7 nadadores que já foram punidos por doping no passado. O maior destaque é Yulia, medalhista olímpica nos 200 metros peito em Londres 2012, atual campeã mundial dos 100 metros peito e uma das favoritas ao pódio em ambas as provas. Com as exclusões, a Rússia pode ficar fora de 3 das 4 provas em que estava inscrita no remo, pois a equipe conta agora com 8 atletas. A FISA ainda poderá excluir outros remadores russos dos Jogos Olímpicos, pois analisará nos próximos dias exames antidoping realizados entre 2011 e 2016. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Roberta, pela sua participação. Milonga,
Não é uma piada, mas no final das contas eles se livraram foi de entrar na Baía de Guanabara. Também eles devem dar, ainda mais na Baía de Guanabara e na Lagoa Rodrigo de Freitas também. Quer dizer, estão voltando com certeza, a essa altura do campeonato, voltando para Moscou, né? É claro que para um atleta isso é terrível. Isso é terrível. Afinal de contas, existe uma preparação, um sonho olímpico, uma vontade de participar de uma competição como essa. Agora já aconteceu isso com outros atletas também de outras modalidades, não foi? Do nado e tudo mais. Então é complicado o negócio. Estão sendo questionadas as medalhas que foram entregues, foram conquistadas pelas atletas russas em outras Olimpíadas, em outros Jogos Olímpicos. Foi denunciado, na verdade, uma rede, né? Um esquema de doping russo. A Rússia, que é uma potência olímpica, a gente sabe disso. Mas isso tudo em função, Amanda, da grande rivalidade. Isso desde a Guerra Fria, né? Com os Estados Unidos e com a China. É verdade. Está acompanhando? É verdade. Olha aí o doutor Marcos Luciano. Vamos lá, é Wi-Fi também, lá no ônibus do americano. Mas é um negócio fora de série. Né? Tô lembrando. Um abraço. Estamos falando agora. Você disse ainda há pouco uma coisa em off aqui. E eu também dou os parabéns a você, porque eu também concordo com você. Palavra de honra. A gente fala com muito pesar sobre as Olimpíadas. A vontade era não falar, né, Amanda? É verdade. A vontade de não falar. Essa é a pura verdade. E é muito triste a gente constatar isso, viu? É muito triste, Roger Federer, o tenista, disse que não vem às Olimpíadas. É muito triste, afinal de contas, a gente sabe a importância dos Jogos Olímpicos, a gente sabe a simbologia de um jogo olímpico e para os atletas, para as federações, para as modalidades, a grandeza dos Jogos Olímpicos. E a gente fica muito triste em perceber e entender que o povo brasileiro não queria que isso acontecesse aqui. Não por causa dos jogos, mas porque não existe nenhuma estrutura para que isso aconteça numa cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, principalmente o Brasil passando por toda a situação que a gente enxerga, situação política, econômica, social que o país vem passando. Então, assim, é muito triste a gente falar que a gente não gostaria de falar das Olimpíadas, né, Milonga? A gente fala com muito pesar, que a gente não tem vontade de dar notícia. E o que parece, as autoridades, inclusive do Rio de Janeiro, ao invés de estarem acompanhando os preparativos, não dos atletas, preparativos da infraestrutura, não é verdade? Como Vila Olímpica e outras coisas, ao invés disso, o prefeito está de piadinha sobre Maricá por telefone, né? Piadinha sobre Maricá, piadinha e desrespeito, porque não foi só piadinha com a Federação da Austrália, com a história sobre canguru, exatamente. Falta de respeito. Jogos no porte de Jogos Olímpicos. Na cidade dele, que ele é prefeito. Na cidade dele, onde ele é prefeito. A gente sabe que, infelizmente, na atual conjuntura do Brasil, esse tipo de jogos, esse tipo de evento serve única e exclusivamente para política. Para superfaturar obras, para fazer campanha política, para encher o bolso dos nossos construtoras, políticos. É verdade. Essa é a nossa crítica, tá? Não é os Jogos Olímpicos, não é a simbologia, não é nada disso. É a estrutura que a gente tem para receber esse tipo de evento. Isso a gente critica. Pois é, como bem antes de você nascer, o então presidente da França, Charles de Gaulle, dizia que o Brasil não é um país sério, continua não sendo. É verdade. A gente sonha que um dia passe a ser, né, Milão? É verdade, com certeza. A gente precisa ir embora, mas amanhã você já sabe, 1h30 da tarde estaremos aqui. Léo vai estar com a gente amanhã, quinta-feira, para comentar os jogos da Copa do Brasil e a Libertadores, que também acontece hoje, né, Milão? Vocês vão sentir, porque vai ser muito mais alegre o programa com o Léo fazendo aquelas coisas. Com belíssimas piadas, você pode ter certeza disso. Até amanhã. Tchau, um abraço.